Olá, meus amados, minhas queridas irmãs, vocês que estão aqui nos assistindo, é uma bênção podemos compartilhar a palavra de Deus. Apesar de tudo que está acontecendo, nós cremos que há um Deus que zela por nós, que cuida de nós, que tem amor suficiente por nós para nos abençoar. E nesse espírito e nessa maneira de crer, Deus nos deu um texto que certamente é para nos incentivar, para nos levar a ter uma fé mais viva, mais forte, mais poderosa, mais estabilizadora das nossas vidas. E o texto que o Deus nos deu se encontra no livro do profeta Daniel, no capítulo 3. É uma história muitíssimo conhecida nossa, mas eu quero me apegar a um trecho, a uma resposta, a uma atitude de homens que foram marcados por Deus nas suas vidas de tal maneira que puderam enfrentar o exílio, puderam enfrentar uma situação adversa com muita sabedoria e com muita fé, sem esmorecer. Daniel, no capítulo 3, versículos 16 a 18, é a resposta que 3 homens deram ao rei Nabucodonosor. É a história da fornalha de fogo ardente que os irmãos conhecem muito bem. Diz assim: Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam ao rei Nabucodonosor: Ó rei, nós não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Até aqui, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por essa palavra abençoadora. Ela que por si só já nos sustenta, já nos alimenta, ó Deus, que ela possa produzir através do Teu Espírito, no nosso espírito, vida, que ela possa produzir ânimo, que ela possa produzir em nós, ó Deus, o desejo de reproduzirmos a atitude desses nossos queridos irmãos do passado. Que a bênção do Senhor repouse sobre cada lar, cada família, cada pessoa que estiver nos assistindo nessa ministração. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Gente, essa história aqui que nós conhecemos tão bem, o testemunho desses homens de terem feito uma escolha consciente no sentido de manterem firme a fé no momento tão crucial como esse, deixa muito claro para quem quiser enxergar que essa coisa que a gente chama de dilema da fé, como é que eu devo proceder numa situação, se eu devo fazer isso, se eu devo fazer aquilo, se eu posso fazer isso, se eu não posso fazer aquilo, esses dilemas que a gente fica levantando por aí, para quem tem os pés firmados na palavra de Deus, isso não é problema. Vejam, a gente não precisa se enganar, nós estamos numa situação muito parecida com a deles, que é o cativeiro. E mais cedo ou mais tarde, vamos ter que escolher ou fazer escolhas entre nos mantermos firmes às nossas convicções de fé e até mesmo em optar pela própria vida. E qualquer que seja a explicação dada para a situação de isolamento que a gente está vivendo, é um cativeiro. Seja a explicação razoável ou não, é para resguardar, para não passar, a gente está preso. Qualquer situação que nos faça reféns, ainda que de um vírus, é um cativeiro. E num cativeiro,
muita coisa contribui para nos desestabilizar emocional, psicológica, física e espiritualmente. E é isso que a gente vê diariamente nos noticiários e nas postagens de WhatsApp. As reações que as pessoas têm, que nós temos, elas vão acontecer invariavelmente em função do histórico de vida que a gente tem, que as pessoas têm. E a gente constata isso na vida desses 3 homens que, mesmo tendo sido afastados da sua terra natal, mesmo tendo suas vidas viradas do avesso, de ponta cabeça, mesmo tendo perdido a sua liberdade, mesmo tendo perdido entes queridos, mesmo passando por tudo isso, eles mantiveram a sua identidade de povo de Deus e mantiveram a sua fé. Eu e você não podemos nos esquecer disso. Do que a gente não pode esquecer? De quem realmente nós somos nesses dias difíceis. As reações que devem prevalecer nas nossas vidas são aquelas que têm origem no fruto do Espírito, descrito por Paulo lá em Gálatas, no capítulo 6, no capítulo 5, aliás, que diz lá que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. As nossas reações hoje e daqui para frente, elas não podem ser baseadas na natureza humana, porque a natureza humana é diretamente oposta ao fruto do Espírito. Então a vida desses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, ou nos seus nomes de origem, que é Ananias, Misael e Azarias, a vida desses 3 homens fora marcada pela palavra de Deus desde a sua infância, e foi isso que determinou essa reação que eles têm agora durante o cativeiro, ou as várias reações que eles tiveram quando foram levados para a Babilônia, por causa dessa fé, e quando eu estou falando de fé, gente, eu não estou me referindo ao simples fato de se crer em alguma coisa. Quando eu falo de fé, eu estou falando no conjunto, naquele arcabouço de ensinamentos que eles receberam e absorveram na sua infância e juventude, lá em Judá, antes de terem sido levados para a Babilônia a mando de Nabucodonosor. Essa fé que eles aprenderam dos ensinos da palavra de Deus, daquele tempo, foi isso que os manteve íntegros, inteiros na sua fé. Era tão forte na vida deles esse fato que, mesmo sendo alvo das regalias e ofertas do rei, eles mantiveram seus princípios, eles decidiram não se contaminar, mesmo vivendo no meio do paganismo. Os 3 jovens permaneceram fiéis a Deus, mesmo com a corda no pescoço, nessa situação que a gente está lendo aqui, eles permaneceram fiéis a Deus. Mas tem muita gente que argumenta ser extremamente difícil ter esse tipo de postura, esse tipo de atitude. Pode até ser, eu acredito que seja para alguns, ou para a maioria, mas quem está firmado na rocha que é Cristo, não faz disso um dilema, muito pelo contrário. A pessoa que está firmada em Jesus é uma pessoa resolvida com a sua fé, não tem dúvida, não é? Ela nem considera outra opção. Uma coisa é certa, nós não podemos servir a 2 senhores. Em outras palavras, o nosso coração não pode ficar dividido, principalmente em momentos como o que nós estamos passando. A resposta de Sadraque, Mesaque e Abidnego dão a Nabucodonosor
essa resposta que eles dão a Nabucodonosor, diante da proposta que ele faz para que eles reconsiderassem o seu posicionamento de não se prostrar diante da estátua, essa atitude, essa resposta dele, nos dá uma aula sobre a fé enquanto convicção, enquanto certeza de que estão dentro da vontade de Deus, ainda que isso lhes custe a vida. Eles dizem: se o Deus a quem servimos quiser nos livrar, Ele o fará. Mas se Ele não quiser, nós continuaremos sendo fiéis a Ele do mesmo jeito. Eu tenho impressão, e com certeza, não é nem impressão, que Nabucodonosor não esperava por essa. Porque assim como o cativeiro, a prisão desestabiliza a vida de muita gente, a convicção de fé também desestabiliza o maligno e o deixa furioso. Eles não aceitam. É como se ele estivesse pensando: como é que pode um negócio desse? Como é que alguém prefere morrer a negar a sua fé? O mundo não entende isso, o diabo não aceita isso, e a maioria dos cristãos, principalmente os ocidentais, não acredita que isso seja possível. Mas isso não deveria ser uma possibilidade na vida do cristão. Deveria ser sim a nossa realidade de vida, a realidade de quem tem Jesus no coração, a realidade de quem vem ao longo do tempo edificando a casa, edificando a vida sobre a rocha, porque agora é capaz de aguentar as chuvas, o rio que transborda, os ventos fortes. O que mantém uma casa em pé não é o fato do proprietário acreditar que ela não vai cair. É o fato dele saber que ela não vai cair por causa de como o alicerce foi construído. A que profundidade estão as brocas, a quantidade de material que foi usado, a qualidade do material que foi usado nessa construção. Se você tem construído uma relação com Deus de forma sólida, isso é, com bastante leitura da palavra de Deus, regada à oração, sua leitura, não dos outros, a sua leitura e a sua oração, você pode ter certeza que a sua casa não vai cair. E é claro que quando eu falo a casa não vai cair, eu estou falando de forma metafórica. Casa aqui não é a casa de alvenaria ou de coisa que o vale. E também não estou me referindo à sua vida financeira, e nem à sua saúde, e nem aos seus relacionamentos. Eu estou me referindo à sua estrutura espiritual. Eu estou me referindo à sua fé em Deus, que não vai ser abalada porque ela está consolidada na palavra de Deus. Tem muitos crentes ouvindo centenas de pregações desses dias. Nunca se ouviu tanta pregação assim, pelo menos é o que muitas pessoas me dizem. Eu vi fulano, eu vi ciclano, estou ouvindo um monte de coisa todo dia. Eu até acredito, mas eu acho que nem todo mundo ouve tudo de forma íntegra assim. Pega um pedaço de um trecho de uma pregação aqui, outro trecho ali, por aí, assim vai. E ouvir pregação é uma coisa muito boa, mas só se quem estiver ouvindo tiver critérios, se a pessoa tiver condições de discernir se o que ela está ouvindo presta ou não presta, porque senão é apenas um escapismo, uma forma desesperada de receber conforto. E agora, pastor, mas como é que a gente forma esses critérios? Como é que a gente sabe se é de Deus, se não é de Deus, se aquilo vai me ajudar espiritualmente falando ou não? Gente, não tem outro jeito, não tem mágica, é conhecendo as Escrituras, estudando a palavra de Deus, se fortalecendo nela, não através dos outros, mas através de si mesmo. Você não pode se alimentar vendo o outro comer.
Você precisa comer. Você precisa mastigar. Não é porque num vídeo uma pessoa fala da Bíblia, fala de Jesus, fala de Deus, que ela está falando alguma coisa que venha realmente da parte de Deus. Esse negócio de que tudo o que fala de Deus é bom é muito questionável. Os nossos irmãos aqui do passado, Sadraque, Mesaque e Abidnego, bem como Daniel, que não está nessa história, mas estava por lá, eles não foram seduzidos nem pela vida boa, nem pelas oportunidades de reconsiderarem suas posições, nem pela possibilidade de morte. Nada, absolutamente nada, abalava a convicção desses homens, nem o que era muito bom e nem o que era muito ruim. Como pessoas de fé que eles eram, o foco deles em Deus havia sido incutido, não só nas suas mentes, mas também no seu coração, principalmente no coração, mente e coração focados em Deus, isso é, conhecimento da palavra de Deus e experiências com Deus. Não tem nada que abale isso, não tem nada que consiga derrotar uma pessoa assim. E a dinâmica da fé, ela é muito parecida com uma partida de xadrez. Por vezes, numa partida de xadrez, a fé pode ser colocada em xeque, mas não pode ser vencida. Se acontecer um xeque-mate e a fé ficar sem saída, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás, nesse âmbito horizontal, cercada que estiver por todos os lados, ainda assim nos restará uma saída, porque a questão nunca será para onde é que nós vamos agora, mas sim para quem nós iremos agora. Pode não haver saídas na horizontal, mas sempre haverá saída na vertical. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E o próprio salmista responde, ao descobrir que não é de onde, mas é de quem. Ele responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O Salmo 121, 1 e 2. A questão não é por quê, não é como e não é por quanto tempo essa situação vai durar, mas de quem virá o socorro, de quem virá a paz, de quem virá a cura, de quem virá a restauração, o recomeço. E a resposta é simples e direta: ela virá do Senhor, em qualquer forma que se apresentar, porque o nosso Deus não causa o caos, Ele põe o caos em ordem. Evidentemente que o processo pode durar um tempo, nem sempre os livramentos são imediatos, nem sempre o desfecho é o que a gente espera, mas a pessoa de fé, como esses homens aqui, não está preocupada com isso, porque sabe que qualquer que seja o resultado, seja sofrimento, seja morte, ou seja o livramento, que é o que a gente quer, a sua vida, a minha vida, a sua vida, nossas vidas estão nas mãos de Deus. Se Ele livrar, muito que bem. Se não livrar, nós temos que ter essa convicção em nosso coração, de que se Ele não livrar, as pessoas têm que ficar sabendo que isso não muda em nada a nossa convicção de fé. E uma fé assim tem que ser levada a sério, gente. Uma fé assim é uma inspiração. Uma fé assim deve ser uma aspiração espiritual. Nós temos muita falta de referenciais hoje em dia. Difícil a gente encontrar alguém que fala assim: eu queria ser como fulano, eu queria ter uma fé como o ciclano que é vivo aqui. Mas se você não tem esse referencial, eu quero dizer para você que na Bíblia tem. Se você aspira a ter uma fé, busque uma fé dessa natureza, que nem Sadraque, Mesaque e Abidnego, que nem Daniel. A nossa fé, ela tem que ser a prova de fogo.
à prova de fogo, quer dizer, ela tem que resistir ao fogo, porque eles não temeram as chamas. A nossa fé tem que ser a prova da escolha da maioria, independente do que a maioria escolhe, porque a maior parte dos exilados judeus que estavam aqui junto com Sadraque, Mesaque e Abednego, a grande maioria se prostrou diante da estátua de Nabucodonosor. Eles eram fracos porque tinham uma vida espiritual fraca. Qualquer pressão e eles sucumbiram. No meio daquela multidão toda, Sadraque, Mesaque e Abednego se destacaram porque não sucumbiram, não se prostraram, ficaram em pé, firmes, a despeito da maioria, a despeito do que os outros iam pensar, a despeito do que podia lhes acontecer. Então, a nossa fé tem que ser a prova de pressão de qualquer nível, inclusive a prova da pressão de gente importante, de gente poderosa, porque as leis humanas, elas quase sempre, principalmente ultimamente, elas estão correndo na direção oposta à palavra de Deus, à vontade de Deus, e elas vão nos forçar a cumpri-las. Mas quem tem uma fé fundamentada na palavra de Deus, alicerçada na palavra de Deus, não vai se dobrar. Gente, deixa eu esclarecer uma coisa aqui. Eu não estou incitando você a desobedecer a lei. Longe de mim um negócio desse. O que eu estou dizendo é que é preciso estarmos preparados, espiritualmente preparados, para as futuras escolhas que se apresentarem a nós. Para aqueles de nós que têm levado a vida espiritual numa boa, de uma forma bem light, bem à vontade, porque até agora as pressões foram leves e se limitavam à periferia da vida, em questões pessoais, pontuais, isso está mudando. E as pessoas vão reagir, nós vamos reagir às mudanças de acordo com a nossa formação espiritual, de acordo com a nossa formação familiar, cultural, social, mas principalmente espiritual. Agora, para quem crê de todo o coração e com todo o entendimento que a sua vida está nas mãos de Deus, para quem busca alívio e alimento para a sua alma na palavra de Deus, para quem busca a face de Deus, as pressões da vida, por pior que sejam, não serão maiores, não serão mais fortes do que a fé em Cristo Jesus. Portanto, se ele livrar, muito que bem. Se ele não livrar, nada poderá abalar a sua convicção de fé. Assim era a fé de Sadraque, Mesaque e Abednego. Uma fé que foi levada a sério, não só por eles, mas por todos que viram o desfecho da situação, inclusive por Nabucodonosor, que os mandou jogar na fornalha, mandou acender a fornalha 7 vezes mais forte, mas quando ele viu o desfecho, quando ele viu o quarto homem na fornalha junto com Sadraque, Mesaque e Abednego, ele teve que se render a Deus. Uma fé assim, eu repito, uma fé como a de Sadraque, Mesaque e Abednego é uma inspiração para nós. Mais do que isso, uma fé assim deve ser a nossa aspiração espiritual. Não se entregue, não esmoreça, não desista, não se desespere. Há esperança para todos nós em Jesus Cristo. Há um futuro inimaginavelmente glorioso para aqueles que forem fiéis a Jesus até o fim. Coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais mente alguma humana conseguiu conceber. É isso que a palavra de Deus diz que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
Então, é tempo da gente fortalecer ainda mais a nossa fé em Jesus. É tempo da gente reavaliar a nossa fé em Jesus para nos certificarmos de que temos condições de chegar até o fim, de completar a carreira que nos foi proposta. Meu querido, minha querida, fique firme na fé. Mantenha os seus olhos no autor e consumador da nossa fé, em Jesus. Não se deixe enganar pelas conversas, nem pelas notícias, nem pelas aparências, nem pelas ofertas muito mirabolantes. Deus é muito melhor do que tudo isso. Jesus não é passageiro como as coisas do mundo são passageiras. Jesus é eterno. O Espírito Santo não faz pressão e nem pesa sobre nós, pelo contrário, ele traz leveza na alma, ele traz paz no nosso espírito e ordem na nossa vida. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, pela Santíssima Trindade, vale a pena qualquer sacrifício, vale a pena qualquer sofrimento, vale a pena qualquer coisa. Uma fé firmada na palavra de Deus vai te dar condições de enfrentar, de suportar, de superar qualquer situação, assim como aconteceu com esses homens. E aconteceu com muitos outros homens que foram homens e mulheres que foram fiéis a Deus até o fim, ao longo de toda a história. Não é hora da gente tentar se descontrair através de coisas sem importância, nem de se distrair com outras coisas. É tempo da gente firmar e reafirmar a nossa aliança com Deus. Você com certeza vai vencer em nome de Jesus. Eu creio, eu profetizo essa vitória na sua vida. Deus te abençoe, meu querido, minha querida, e até a próxima, se Deus quiser.